É possível que a XRP possa ser uma melhor escolha estratégica de reserva para lidar com a dívida pública dos Estados Unidos? Assista esse vídeo e entenda um pouco sobre a possibilidade dessa teoria. Antes, curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva e nos siga para mais conteúdos sobre os projetos de criptomoedas mais promissores e as notícias mais importantes do mercado. Após assistir, deixe nos comentários a sua opinião e o seu conhecimento sobre o assunto. Para contextualizar, a dívida nacional dos Estados Unidos atualmente soma 36 trilhões de dólares e continua a aumentar. Para cobrir 80% da dívida nacional, no valor de 28 trilhões, uma grande valorização do Bitcoin seria necessária, considerando o plano da senadora Cynthia Lummis de adquirir 1 milhão de Bitcoins. Para que 1 milhão de Bitcoins cubra a dívida de 28 trilhões, representando 80% da dívida nacional, o Bitcoin teria que alcançar 28 milhões por moeda, um aumento de 27.549% sobre seu preço atual. Tudo isso, defensores da XRP sugerem que o governo dos Estados Unidos poderia se apropriar dos 37 bilhões de tokens XRP detidos pela Ripple, de acordo com a XRP Scan. Com essa quantidade de XRP, o preço deveria subir para 786 dólares para cobrir 80% da dívida nacional, que totaliza 28 trilhões. Ainda que menor que o necessário para o Bitcoin, esse crescimento ainda é extremamente significativo. Proprietários de XRP podem se tornar milionários ou bilionários, enquanto os defensores do Bitcoin continuam presos a figuras do setor, como Michael Saylor, cuja empresa, a MicroStrategy, continua a adquirir mais Bitcoin. Detentores de XRP com 10 mil tokens alcançariam o status de milionário caso o valor da XRP chegue a 100 dólares cada uma e bilionários caso alcance 1.000 dólares. Essas são as ideias de Joshua Dalton, fundador da Triblu, em reportagem para o portal thecryptobasic.com. Este conteúdo é meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento financeiro. Tenho a responsabilidade e a obrigação de educar meus novos inscritos sobre qual é o nosso foco principal aqui. Quero que entendam que este canal não é sobre hype, não é sobre ganhos rápidos. É realmente sobre entender as perspectivas macro e micro na maior transferência de riqueza da história. E claro, entender como essas tecnologias estão sendo integradas aos sistemas tradicionais, o que explicarei em breve. Temos pesquisado essas tecnologias nos últimos 6 anos e as evidências são muito claras. A elite financeira, se preferir, o 1%, como quiser chamá-los, está se movendo em direção a um novo sistema. Um sistema monetário que é alimentado por algo chamado protocolos blockchain compatíveis com ISO 222. E o que realmente é o ISO, tenho certeza de que você já viu em algum lugar. ISO 222 é basicamente uma atualização para o sistema bancário se comunicar entre esses protocolos, esses diferentes blockchains. É uma hibridização de blockchains interagindo entre si. E há uma palavra-chave com a qual você está familiarizado, eu a usei muitas vezes, é chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade. Vamos explicar isso um pouco mais aqui. Mas o que você precisa entender é que os ativos digitais que são interoperáveis com a rede XRP Ripple, os trilhos Ripple que foram estabelecidos nos sistemas de pagamento tradicionais para fazer a ponte acontecer, esses não são ativos especulativos. Esses são, de fato, a infraestrutura para o futuro. Então vamos detalhar isso. Há uma mudança em direção à riqueza digital e quero explicar em detalhes o que está acontecendo. Sou um cara macro, então você precisa entender que o sistema financeiro global está sendo digitalizado a um ritmo muito sem precedentes. Moedas, ativos do mundo real, contratos inteligentes, contratos em si, tudo está sendo tokenizado. Está sendo colocado em trilhos digitais para transações mais rápidas, seguras e transparentes. Possuir ativos como XRP, possuir ativos como XLEM, ABAR, XDC, Algorand, significa que você está essencialmente possuindo as tecnologias que moverão todo o valor do mundo de alguma forma. Então não são apenas os que mencionei, mas esta é a infraestrutura para a tokenização. Esta é a infraestrutura para conectar esses ativos tokenizados. A conexão de tudo, a tokenização de tudo, desde moedas novamente até imóveis, ações e commodities. Até mesmo os bancos centrais estão tokenizando suas dívidas. No Ledger XRP, que falamos em 2021 e recentemente se concretizou, você pode verificar isso por conta própria. Então pense assim,
Se você pudesse realmente possuir ações na própria internet antes de ela começar a explodir, você faria? E essa é realmente a pergunta crítica que você precisa se fazer, porque nesta situação, esses são os protocolos blockchain que são a oportunidade, muito semelhante a como a internet era voltando ao que meu irmão e eu fazemos neste canal, e minha responsabilidade para com vocês, os novos ouvintes. Seguimos o 1%. Isso é tudo o que fazemos aqui. Não seguimos tendências. Nossa estratégia é muito simples. Apenas seguimos o dinheiro e não somos influenciadores. Acho importante esclarecer isso. Vamos falar muito brevemente sobre Ethereum e Solana, porque sei que muitos dos nossos ouvintes mudaram de Solana para XRP, e esses são muitos dos nossos novos ouvintes e inscritos que vi nos comentários. Então quero oferecer talvez um pequeno ponto sobre Ethereum e Solana, sem entrar em detalhes. Acho que eles oferecem ganhos de curto prazo, mesmo que tenham um lugar fundamental no mercado neste momento. Mas acho que são falhos para uso institucional. E novamente nós, o que fazemos é seguir o dinheiro, e esse é o uso institucional. E eles realmente não estão fazendo parcerias reais com Ethereum e Solana, porque, você sabe, eles carecem de conformidade, carecem da escalabilidade necessária para adoção em massa. E as regulamentações vão eliminar, acho que, muitos desses projetos em devido tempo, deixando apenas as tecnologias construídas para lidar com dinheiro institucional, posição institucional. E você sabe, se olharmos ainda mais fundo, você percebe que muito disso realmente adiciona atrito ao sistema, em vez de algo como o XRP que elimina o atrito. E acho que é por isso que ninguém quer falar sobre isso, porque elimina todo o atrito. E ninguém pode emitir ICOs e construir esses golpes, essa infraestrutura digital em torno do XRP. Então é isso que realmente está acontecendo aqui. Eles não podem ganhar dinheiro e acho que esse é o verdadeiro problema. Então eles têm que construir algo em torno disso, porque o XRP é uma força imparável. E possuir XRP, acho importante esclarecer que ao longo dos anos aprendi que possuir XRP é realmente, não é apenas um investimento, é uma mentalidade. Realmente é. E podemos falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas temos muita informação para cobrir. Então, o que os bancos querem? Eles querem tecnologia de ledger distribuído. E é isso que a Ripple se propôs a fazer. Construir os trilhos para conectar. E é a tecnologia que ninguém quer discutir novamente porque realmente perturba o sistema de forma muito eficaz. Elimina novamente toda a fricção e pagamentos transfronteiriços. Fornece liquidez instantânea e escala para necessidades institucionais. Então, para que você precisa de mais alguma coisa? E vamos chegar a isso. Na verdade, você precisa de alguns desses outros protocolos. Mas a Ripple tem trabalhado com os bancos centrais desde o início. Eles têm trabalhado com os governos, têm trabalhado com as instituições financeiras para substituir os sistemas SWIFT desatualizados. E temos documentos, até nesses arquivos, que mostram que a SWIFT já começou a migrar com a Ripple há muito tempo. Mas eles não falam sobre isso. Então, não é hipotético. Está acontecendo, tem acontecido, está acontecendo agora. E, na verdade, tudo está sendo lançado de uma maneira muito estratégica e coordenada que converge com a direção que o mundo está indo e o presidente, e assim por diante. E podemos falar sobre isso outra hora. Mas essas parcerias, a Ripple formou com outros protocolos de blockchain, como vimos recentemente com a HDBR, mas eles estão praticamente criando a infraestrutura perfeita para a economia tokenizada do futuro. Está conectando tudo de qualquer maneira. Sim, está tudo saindo de uma maneira muito estratégica. Então, vamos falar sobre isso aqui em 1 minuto. Acho que também é importante mencionar toda a narrativa das stablecoins. A maioria das pessoas neste espaço, e espero que isso mude porque acho que elas perdem o fato de que o valor digital ainda precisa estar ancorado a algo. Até o FMI já falou sobre isso antes. Kristalina Georgieva, ela disse que, se vamos ter dinheiro digital, ele precisa ser respaldado por algo tangível. Caso contrário, é a mesma moeda fiduciária reembalada, mas digital. E isso é basicamente o que o Tether é, na verdade. Não tem respaldo, mas continuam emitindo tokens, o que representa ameaças ao setor bancário. Isso é um fato. E acho que é aí que entram os metais preciosos. É realmente ouro e prata. Não acho que sejam relíquias do passado, como todo mundo diz. Foi Mark Cuban quem disse, você é um. Ele disse, e desculpe a linguagem, mas você é um idiota se está segurando o ouro. E então veja o que aconteceu com o ouro. Você tem que entender que o ouro continua a subir enquanto a moeda fiduciária continua a cair. Agora, eles não são coisas do passado. Eles realmente não são.
Eles são críticos, eu acho, para estabilizar uma economia digital. E se você olhar o que falamos no passado e onde estamos hoje, se você tem essas stablecoins que são respaldadas por ativos tangíveis como o ouro, isso vai ser a mudança, na minha opinião, que permite que economias emergentes também alcancem a soberania financeira que desejam, enquanto ainda reduzem a dependência do dólar para o comércio. Então, não é apenas sobre o XRP, é sobre construir um sistema onde ativos tokenizados e metais preciosos possam se complementar para praticamente estabilizar o mercado global. Não é tão difícil de juntar. Mas eu quero esclarecer outra coisa. Quando falamos sobre os protocolos ISO 220, estamos realmente nos referindo a muitos desses ativos que são compatíveis com padrões globais, compatíveis com regulamentações globais, escaláveis novamente para a adoção institucional. Eles são projetados para impulsionar o futuro, não apenas das finanças, mas o reinício de todas as coisas que estão ligadas às finanças. E é isso que o XRP está fazendo. Então, novamente, possuir esses protocolos é como possuir as rodovias digitais, se você quiser, por onde todo o valor vai passar novamente, desde contratos inteligentes até pagamentos transfronteiriços. Senhoras e senhores, isso é praticamente todo o dinheiro do mundo, todo o valor do mundo. Então, esta é uma transferência de riqueza que você não pode se dar ao luxo de ignorar. Esta é sua última oportunidade. Quero dizer, este é um momento na história onde a maior transferência de riqueza está realmente acontecendo agora. E ao possuir as tecnologias certas, senhoras e senhores, você se posiciona para se beneficiar ao máximo da tokenização de todo o valor. E enquanto a maioria das pessoas, na minha opinião, está tão distraída pelo hype e especulação de projetos como as moedas meme. Ouça, é muito empolgante, eu entendo, mas a verdadeira riqueza está sendo construída na tecnologia, resolvendo os problemas institucionais, certo? Não os problemas das moedas meme. Vamos ser realistas. E XRP, HBAR, XDC, XLM. A propósito, XRP e XLM são um sistema de moeda dupla. É realmente o FMI que surgiu com essa filosofia de um sistema de moeda dupla. Eu sou um pensador bastante profundo quando se trata desse tipo de coisa, mas essas são as tecnologias que estão liderando as transformações que vemos acontecendo ao redor do mundo. E se olharmos para XLM e XDC, eles também estão desempenhando papéis complementares para estabilizar mercados emergentes. E se você olhar para os mercados emergentes, o que eles estão fazendo? Eles estão ativamente recorrendo a stablecoins para estabilizar suas moedas porque o dólar está instável. Você vê como tudo está interligado e é por isso que eu me esforço tanto para também conectar o que está acontecendo fora dos Estados Unidos e nossa infraestrutura regulatória. Então vimos alguns desenvolvimentos realmente interessantes que foram novamente estrategicamente lançados com Hedera, Gabar e Ripple. É realmente o par perfeito. Realmente traz a escalabilidade incomparável que muitas pessoas reclamaram no passado. Apesar do fato de que o XRP já foi projetado para escalabilidade infinita, agora parece que encontrou um parceiro. Enquanto o XRP lida com a liquidez institucional para pagamentos transfronteiriços e assim por diante, ele faz todo tipo de outras coisas. Mas junto com até mesmo o HBAR, está criando esse ecossistema que resolve as ineficiências que podemos reclamar hoje nos sistemas atuais. E eu acho que são as colaborações que vemos surgindo agora, que estão destacando esse futuro muito híbrido e multi-chain para onde estamos indo, realmente onde cada protocolo serve seu papel específico no mercado global e é totalmente interoperável com o sistema financeiro tradicional que está sendo conectado ao novo sistema financeiro, onde o XRP desempenha o papel mais importante. A mudança para uma economia digital não é apenas sobre investimento. Eu acho que há um verdadeiro dilema aqui. Temos que estar muito atentos ao que está acontecendo. É sobre obter IDs digitais, porque os IDs digitais estarão vinculados a todas as transações, todos os contratos inteligentes, toda interação para garantir e verificar um sistema verificável. E esse é realmente o objetivo final aqui. Eu tenho muito medo da infraestrutura digital, apesar do fato de que eu posso ficar rico com isso. Eu acho que o verdadeiro dilema aqui é a anonimidade por riquezas digitais. Mas, novamente, a ideia de não possuir nada e ser feliz é a ideia de ir para o digital. E é realmente isso que eles querem fazer. E voltando aos fatos, é por isso que eu consistentemente enfatizo a importância de possuir ativos físicos. Eu acho que você precisa de algum ouro, acho que você precisa de prata, cobre, até mesmo qualquer coisa tangível, algo real,
Assim você ainda pode dizer: eu tenho uma posição fora do sistema que eu acho que vai te proporcionar uma verdadeira proteção contra todas as incertezas de um sistema totalmente digital. E me diga se estou errado, mas eu não acho que estou. Conversei com muitos especialistas sobre isso que concordam totalmente comigo também. Então, para terminar este vídeo, eu realmente quero discutir como basicamente Ripple e o relacionamento que tem com o Hedera, o que podemos especular que pode vir no futuro próximo, já que sabemos que todos estão operando nesses protocolos compatíveis com ISO, esse sistema de mensagens atualizado. Isso significaria que em um futuro muito próximo, podemos ver alguns relacionamentos reais surgirem para o público entre Ripple e XDC, Zinfin ou Ripple e Quant, Ripple e IOTA, que é a internet das coisas. Então, isso é muita infraestrutura sendo construída e, claro, vai precisar de uma ponte. Então, Ripple tem sido a ponte e todo o palco foi montado para que tudo isso seja estrategicamente novamente lançado, e Trump é pró-cripto. Gary Gensler se foi. Quero dizer, isso era inevitável. O que estamos vendo, eu acho que eles chegaram a um ponto onde isso é o que as pessoas querem agora. E agora eles podem realmente cumprir o outro lado disso, que é acelerar a digitalização de todas as coisas e, claro, trazer o ID digital. Eu acho que é disso que realmente se trata. Apesar do fato de que estamos ganhando muito dinheiro com isso. Espero que vocês tenham se saído muito bem, porque eu me saí. Eu não realizei lucros, porque eu entendo para onde tudo isso está indo. À medida que mais informações e contratos e ativos tokenizados de ativos do mundo real estarão nessas blockchains imutáveis e escaláveis, isso só vai aumentar o valor desses ativos digitais. Como eu disse antes, você tem que se preparar agora porque o aviso está na parede. O domínio do dólar ainda está desaparecendo. E eu não me importo com o que as pessoas dizem, é a verdade. Está perdendo poder de compra. E RLUSD é realmente uma tábua de salvação para os Sona e o Aras salvarem o dólar e expandirem sua influência digital novamente. Mas com o XRP, os países ainda podem contornar o dólar. Então isso é uma coisa boa. É uma solução pacífica, onde não eliminamos o dólar, apenas evoluímos de forma diferente. E outros países podem negociar fora do dólar. E claro que isso vai trazer mais valor para o XRP. E com essa demanda crescente, sim, o preço do XRP vai subir para atender a demanda. Então, possuir essas tecnologias que mencionamos, e eu as colocarei na descrição abaixo, que estão em conformidade com os reguladores, que estão em conformidade com os governos, esses são os ativos que são o ingresso para você estar do lado certo dessa transformação digital. E tudo o que você precisa fazer é seguir o dinheiro. Não siga o barulho. Uma vez que você segue o dinheiro e chega às suas próprias conclusões, você fica mais confortável com onde seu dinheiro está. Então você quer estar posicionado dentro desse espaço digital. Vou deixá-los na descrição novamente. E você quer estar posicionado fora. Então você deve ter alguns ativos físicos, talvez até algum dinheiro guardado. Deus sabe o que realmente vai acontecer no futuro próximo. Mas eles têm nos preparado para algum tipo de ameaça cibernética. E eu sempre penso na pior situação. As coisas podem acontecer. Não porque sou pessimista, não porque estou vendendo medo, é porque estou sendo realista sobre a situação. Gostaria de encerrar o vídeo e agradecer a todos os nossos novos assinantes e agradecer a todos os nossos ouvintes e apoiadores. Estou verdadeiramente honrado e grato por vocês confiarem em mim e realmente se sentarem para conversar comigo aqui. Então, obrigado por isso. Espero que todos tenham uma boa noite e estarei lançando mais vídeos em breve. Vamos apenas ver como as coisas se desenrolam. Até lá, tenham uma noite maravilhosa. Cuidem-se. Boa noite.